Você já deixou de ir em algum lugar por causa da sua pele? Não tô falando assim de uma vez, hoje não vou, duas vezes. Eu tô falando de sistematicamente. Você deixar de fazer um programa, deixar de fazer alguma coisa por causa da sua pele. Eu tô perguntando isso aqui porque foi exatamente o que aconteceu com uma cliente minha. Imagina só, por 2 anos ela deixou de ir à praia com o marido e os filhos. Não porque ela não gostasse de mar, não porque ela não adorasse, não soubesse nadar, ela adorava a praia. Quando ela se casou, ela surfava com o marido dela. E os filhos dela ali pequenininhos, né, um com 2, outro com 4, começando, o pequenininho começando a aprender a surfar, e ela queria muito acompanhar isso. E o que acontecia? Ela ficava lá na areia, embaixo do guarda-sol, de chapéu, de óculos, filtro sem, filtro com couro, o que ela pudesse colocar, ela colocava. Até que, por 2 anos inteiros, até que nos últimos tempos, pasmem, um dermato falou para ela assim: olha, você pode estar sentadinha embaixo do guarda-sol, de chapéuzão e tudo mais, mas o reflexo do sol na areia, ele vai bater na sua pele e vai ativar o seu melasma. Então a recomendação dele é que ela nem fosse à praia. E aí nos últimos tempos, não sei, acho que nos últimos 6 meses, simplesmente ela nem pisava na areia. Ela começou a perder realmente, assim, o desenvolvimento dos filhos. Então eles chegavam em casa contando, e o marido não conseguia filmar, porque ele estava na água com os meninos, né? Então ela sentiu uma frustração, sabe? Uma frustração tão grande por causa do melasma dela. E isso assim, que ela cuidou do melasma por 4 anos, 4 anos, cuidando da maneira certa, fazendo tudo bonitinho, e o melasma lá. Ela deixando de viver, de vivenciar, né, vivendo já uma frustração muito grande por causa do melasma, sem fazer nada ali com os meninos dela, como ela fala, por causa do melasma. E o pior, né? Ela, por 4 anos, ela tratou da pele direitinho. Ela foi em vários dermatologistas. Ela até brincou. Ela falou: Andréia, eu acho que eu tinha pago uma viagem para um resort na Bahia, de tanto que eu gastei. E ela fez tudo certinho, os protocolos que mandavam, os ácidos, os peelings, como proteger, o não ir à praia, né? Tanto é que nos últimos tempos ela não ia nem na areia. Ela não ia na areia por conta dessa história do reflexo dos raios solares na areia refletindo no rosto. Até que alguém fez as perguntas certas. Vou contar um pouquinho a história dela. Eu vou chamar ela vou chamar ela de Ana. Tá? A Ana, um caso típico, uma mulher, 38 anos, executiva, um cargo bacana, 2 filhos, um marido que adora surfar. Quando eles se conheceram, ele já gostava de surfar. Ela adora mar, ela também arriscava surfar um pouquinho com ele, mas não era a paixão dela. Aí os meninos foram crescendo e o marido convenceu, né? Levando os meninos também se apaixonaram. Só que a Ana, assim, na segunda gravidez, foi quando apareceram os primeiros melasmas, né? Um pouquinho na testa, a famosa que a gente chama, a famosa máscara, né, de gravidez, a borboletinha. E aí ela falou assim, bom, durante a gravidez vou cuidar como? Vou cuidar com filtro solar e evitando o sol. Perfeito, maneira certa. Aí o menininho nasceu, ela falou, ela já queria tratar, mas ela estava amamentando. A ginecologista dela recomendou o quê? Que ela esperasse ela terminar a lactação, porque mesmo a lactação, né, depois que você teve o bebê, se você ainda está lactante, se ainda está amamentando, você ainda está com muita oscilação de hormônio. Então, muitas vezes não compensa cuidar da mancha. E até porque tem alguns ácidos que caem na corrente sanguínea. Ótimo. Ela terminou a lactação e começou a tratar. Com a ginecologista, que indicou um dermato, ela foi no dermato, dá-lhe peeling, dá-lhe ácido, ácido tranexânico, ácido cógico, nananã. Deu uma boa clareada na pele dela. Aí quando deu essa clareada, o que ela fez? Largou de mão. Vou usar só um filtro, vou fazer
outra coisa. O que aconteceu? As manchas voltaram. E aí voltaram pior, voltaram muito pior. Aí aquele desânimo, aquela frustração na Ana de novo. Aí voltou com outro médico. Aí ela decidiu, não, vou em outro médico. Ela foi em outro médico, tratamentos, né, os tratamentos tradicionais. Ácido anexânico, vitamina C, filtro solar, evita praia, evita sol, reaplica, tudo bonitinho. Clareava, parava, voltava. E aí o ciclo ia se repetindo. Aí ela ia, mudava, falava assim, não, peraí, gente, eu vou então em outro dermatologista. Muda de dermatologista, mesmo processo. Tranexânico, ai, agora saiu um novo, ai, a niacinamida, ai, o peeling, ai, tem um laser. Clareia, para de volta. Sempre o mesmo ciclo. Aí chegou uma hora que ela começou a perceber, não só além, ela começou assim, ela evitava as fotos, já estava evitando ir à praia com o marido, com os meninos que já estavam surfando. Ela começou assim a se sentir insegura. Ela era executiva, ela é executiva, mas ela começou a se sentir insegura numa reunião. Ela já achava que, né, principalmente com outras mulheres, né, já estavam olhando direto no melasma dela. Ela falou que para ela, assim, ela evitava tudo que pudesse evitar. De se expor, ela evitava. E aí isso começou, né, psicologicamente, a abalar muito a Ana também. E toda essa frustração dela, essa falta de autoestima, ela começou a me contar detalhes, por exemplo, ela parou de usar decote, porque ela achava que o decote ia realçar o rosto dela e chamar mais a atenção das manchas. Aí ela começou a sugerir outros tipos de programa para fazer com os filhos e com o marido, né? Que não fosse ir à praia, no surf. Então ela começou a perceber que ela estava construindo ali uma ausência. Ela começou, a frustração dela, a baixa autoestima dela em relação a isso, começou a afetar tudo, 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 tudo. E é triste você ver a pessoa fazer um relato desse. Até que ela me falou uma frase que eu parei e pensei, eu pensei muito a respeito dessa frase que ela me falou. E a frase que ela me disse foi a seguinte: eu tenho até aqui na anamnese, eu vou ler para vocês. Eu já não sei mais se eu trato o melasma para melhorar a pele ou se é para me punir porque eu acho que eu não consigo. É que frase forte. Eu parei, sabe, por um minuto ali naquela consulta, ali, né, naquela avaliação. E eu percebi que que o melasma, né, na verdade, as manchas na pele, não é mais sobre pele, né? Aqui a gente já está falando de 4 anos de uma mulher brigando, lutando, sozinha, contra uma condição na pele dela que simplesmente ninguém até aquele momento tinha investigado a raiz. Ninguém foi até a raiz do melasma dela. Ninguém tentou realmente ajudar a Ana, a mulher, né, a pessoa, aquela mãe que está ficando frustrada, aquela esposa que já está se sentindo ausente como esposa, como mãe, nos programas onde eles mais curtiam, para querer levar eles para outros lugares que eles nem gostavam tanto, porque para ela era a melhor forma de fugir do sol. E eles nem reclamavam. Ela até comentou comigo: nossa, meu marido não reclamava, nem os meninos. Mas ela falou assim: eu percebia o olhar de tristeza deles por não estarem indo fazer uma coisa que eles queriam. Então, diante desse relato dela, né, ela me contando sobre isso, né, e eu fazendo ali a anamnese, eu perguntei para ela sobre o trabalho dela. Aí ela começou a me contar que ela era diretora de operações, uma empresa acho que de médio porte. Simplesmente ela tinha sob o gerenciamento dela, a gestão dela, gente, pasmem, 40 pessoas. Ela tinha 40 pessoas sobre a gestão dela.
Ela levava trabalho para casa final de semana, ela vivia assim num nível de estresse. Ela comentou que muitas vezes ela acordava de madrugada. Não, ela falou que toda noite ela acordava de madrugada, ficava 2, 3 horas acordada, às vezes levantava, ia lá no computador resolver alguma coisa, fazer uma anotação sobre o trabalho, para depois voltar a tentar dormir. No dia seguinte já entrar de novo naquele ritmo alucinante. E aí eu perguntei para ela como que era, como se ela já tinha, quando que ela tinha percebido quando as manchas ficaram mais intensas na pele dela. Aí ela fez um comentário bem interessante, que as manchas dela, as manchas ficavam muito mais intensas quando ela estava passando por alguma questão muito mais, como eu diria, mais estressante no trabalho. Já era estressante, mas se ela tinha alguma questão a mais para resolver, ela se olhava no espelho e falava: meu Deus, eu tô com uma cara de acabada, cansada. Mas só que o que ela percebia era o quê? Que as manchas ficavam mais intensas. Então, diante desse fato, aí eu fiz essa anotação sobre o que ela disse. E aí eu perguntei para ela: alguma vez alguém perguntou sobre isso para você? Ela olhou bem para mim assim e falou: não, Andréia, nunca ninguém me perguntou sobre isso. Então, diante dessa anamnese, o que, que eu vi na Ana, né? O que eu vi que estava acontecendo ali? Que o problema dela não era só o melasma, ela tinha um problema de estresse crônico. E cientificamente é comprovado no terreno biológico que o estresse, né, o estresse crônico gera muito cortisol. E a gente sabe que o cortisol, bom, a gente já sabe que o cortisol é o hormônio do estresse. Só que ele estimula, ele causa uma hiperatividade nos nossos melanócitos. Então, no caso da Ana, o que, que acontecia? Ela vivia sob estresse muito tempo, sabe? Sem ter uma janela de repouso, de descanso. Ela não conseguia. Então, por 4 anos, ela ficou ali tratando, e ninguém foi na causa, ninguém foi entender que, na verdade, o melasma dela era estresse, era cortisol. Esse era o grande problema dos melanócitos da Ana. Claro que o sol piora, né? Então, esse estresse crônico da Ana colocou o nível do cortisol dela lá em cima. Colocou o nível do cortisol dela lá em cima. O que acontecia? 4 anos cuidando, tratando, voltando, e ela não conseguia resolver. E nem ia conseguir resolver tão fácil. Se não tivesse esse olhar, né? Esse olhar da estética integrativa. Às vezes a medicina integrativa também consegue muito resolver isso. Então, ali, diante dessa anamnese, o que a gente descobre? Que o problema da Ana não era um problema de pele, era um problema emocional, era um problema, assim, ela vivia constantemente sobre a agressão do emocional dela, do estresse dela. Eu trouxe esse caso para vocês para fazer essa conscientização, né, de que às vezes eu estou aqui falando de um melasma, mas tem mulheres com pele enrugada, tem, né, vários outros tipos de queixa, de intercorrências na pele. Mas no caso da Ana, o problema dela não era só o melasma. Então, o tratamento não adiantaria a gente começar qualquer procedimento. Então, eu comecei o protocolo dela primeiro hidratando, fortalecendo a barreira da pele dela. Vamos fortalecer a barreira da sua pele, Ana? Vamos. E aí eu já recomendei. Eu quero que você vá procurar um apoio psicológico. Então, um psicólogo, fazer uma terapia, um nutricionista, né? Porque o que acontece? O melasma, para você cuidar, não é só. Tem gente que fala assim, ah, dá uma raspada. Eu tenho meus melasmas aqui que estão aparecendo agora com menopausa. Por causa dos hormônios, vou começar a fazer reposição, então tudo isso também muda, né? Então, mas eu já tenho essa visão de que isso ia acontecer. E no caso da Ana, eu falei para ela: Ana, tem que ser, a gente fala de estética integrativa, porque é multifatorial o tratamento.
Ela foi fazer terapia, terapia do sono principalmente, porque uma noite mal dormida, com cortisol lá em cima, gente, não há melanócito que aguente. Ela foi procurar um nutricionista, fazer uma alimentação anti-inflamatória, porque o melanócito, ele reage à inflamação do corpo. Então, se você começa a ter uma alimentação anti-inflamatória, gente, a pele melhora muito, muito. Então, se você vai a um nutricionista e ele reorganiza o seu cardápio, colocando alimentos anti-inflamatórios, reduzindo os que são inflamatórios, né? A gente ainda vai falar, a gente ainda vai tocar sobre esse assunto, né? De geralmente, né, nutricionista, um endócrino, vão receitar melhor. A partir do momento que ela tratou isso, o melasma dela já começou a clarear como nunca tinha clareado antes. Aí, o que eu entrei com ela de tratamento? O tradicional, gente, tá? Aí eu entrei com ela, o tradicional que eu já até conheci, vitamina C, niacinamida, ácido tranexânico, alguns protocolos estéticos, né, com princípios ativos despigmentantes, o filtro solar sempre, mas o melhor de tudo ela perceber que ela poder ir à praia, né? Ela poder voltar à praia, sabendo que, na verdade, então, diante disso, né, dessa resposta da anamnese, o tratamento da Ana não começou com ácido, não começou com nenhum protocolo aqui na minha maca, começou com entendimento do que agredia o melanócito dela. A gente já sabia, a gente descobriu que era o cortisol por conta do trabalho. Diante disso, a gente fez o quê? Então vamos fazer uma. Vou falar para vocês aqui. Vamos fazer um trabalho junto com outros profissionais. Aí ela começou um acompanhamento psicológico, começou a fazer terapia do sono para equilibrar melhor o sono dela. Ela criou, foi bem interessante, ela ajustou o sono dela com algumas estratégias de rotina de sono, que é bem interessante, que um dia eu vou trazendo esse assunto, que é bem interessante, essas estratégias de rotina de sono. Tudo para quê? Para conseguir dar uma equilibrada no cortisol dela. Porque ela mudou esses hábitos alimentares também, né? Tudo isso colaborou. Quando a gente conseguiu estabilizar, né, esse melasma dela, estabilizar tudo isso, fazendo esse tratamento multifatorial, né, terapia, alimentação, né, também ela foi no endócrino para dar uma corrigida nos hormônios dela. Isso foi bem interessante. Ela mudou vários hábitos dela. Com tudo isso estabilizado, então eu comecei com os procedimentos estéticos, que são os tradicionais, que dão resultado. Mas, para eles darem resultado, você tem que estudar aonde pode estar a questão, aonde pode estar a questão dessa pele. E aí, ela veio com um fato bem interessante. Ela falou assim: o que eu mais comemorei, porque na semana passada eu fui surfar pela primeira vez. Primeira vez eu fui surfar com meu filho. E aí ela comemorou, eu só passei o quê? Eu passei um filtro solar fator 70 e eu não me preocupei com mais nada. E essa frase, né, essa conscientização dela, essa comemoração, que era o que ela mais queria, né, entender. E aí o mais interessante de tudo que foi na terapia, falou assim, se você surfar, você vai relaxar? Aí ela, vou. Aí a terapeuta dela falou, não, você tem que surfar, vai pra... não, você vai estar... Porque agora você sabe... Aí ela criou a conscientização de que se ela fosse surfar, ela ia o quê? Ela ia extravasar o estresse dela. Então, ao contrário, né, assim, contra-intuitivamente de tudo, de que fuja do sol, não vá à praia, não faça isso com você. Não, eu vou à praia, eu vou surfar, porque eu vou desestressar. Eu quero liberar serotonina em mim, é o que me faz feliz. E o melasma clarear.
né? Então, isso é essa realização, assim, dá um quentinho no coração também, né? E eu contei aqui a história da Ana, porque eu sei que tem muita gente que vai se identificar com a história dela. Porque é uma história que eu tenho certeza que, de repente, não é a praia que você deixou de ir, pode ter sido aquela festa, pode ter sido aquela foto que você evitou de tirar, pode ter sido até aquele encontro mesmo, né? Aquela. É... Ai, agora eu lembrei de uma outra história, mas é muito rapidinho, de uma cliente minha que deixou de ir numa entrevista de emprego, né? Então, eu trouxe a história da Ana aqui para vocês se conectarem também com ela. E o melasma dela não desapareceu. A gente sabe que o melasma ele não tem cura, mas ele tem controle. Então ela sabe disso, né? A Ana sabe que ela não está curada, que o melasma dela está lá. Mas ela já sabe o que provoca, né? Ela sabe o que dispara, o que desencadeia o melasma dela. Então ela continua tratando, ela sabe exatamente como tratar. Então ela sabe que o melanócito dela não tem cura, né, mas tem controle, tem tratamento. E o melhor de tudo, quando ela percebe que o estresse está vindo, que o cortisol vai aumentar, ela já sabe como que ela conduzir isso, né? Porque ela aprendeu. Então a gente precisa, né, a gente precisa ter informação, a gente precisa ter conhecimento. E isso foi o que a Ana adquiriu. E aí hoje ela sabe que o melasma dela, que tratar da pele, vem muito antes do espelho. O melasma ele faz isso. Ele toma um espaço na nossa vida, né? E a gente tem que saber como lidar com ele, para saber que tem tratamento, tem como a gente, pelo menos, controlar. Para quem tem melasma, só o fato de controlar já faz toda a diferença. Chega uma hora que o melasma, ele não fica só na pele, né? No caso da Ana, a gente percebeu como o melasma foi tomando conta da vida dela, né? De marcas que ela estava deixando na vida dos filhos dela, de experiências que ela estava deixando de viver e que não ia ter como voltar atrás, né? Ela até comentou assim, infelizmente eu perdi a primeira, um termo, ela falou um termo de surf, a primeira onda, a primeira crista do filho dela, alguma coisa assim, e ela perdeu, ela perdeu isso, mas ela não se permitiu continuar perdendo, e ela descobriu que ver a evolução deles, né, começou a ser, eu achei muito interessante, né, o princípio que, assim, a praia era o maior terror da vida dela, começou a ser, porque ela surfava com o marido. Então, quando ela voltou a surfar, ia surfar com os meninos, aquilo começou a ser a terapia dela de anti-estresse, né? A válvula de escape, como dizem, né? A estratégia dela para combater o estresse. Então, olha que louco, a mesma coisa que trancava a vida dela foi o que começou a curar a vida dela também, né? Curar o melasma dela. E nesses meus 25 anos de atendimento, o que eu aprendi com o caso da Ana e com o caso. Na verdade, assim, eu aprendi com o caso de centenas de mulheres e até de homens que eu já tratei, para poder ajudar outras, né? Que a primeira pergunta a ser feita não é qual produto usar para o melasma, né? Mas por que ele está lá? O que está acontecendo? Né? Tem alguma coisa a mais ali? Então, identificar isso faz toda a diferença para um bom resultado nos tratamentos, para melasma, principalmente. Então, aqui fica um aprendizado, né? Que o que a gente tem que ir atrás, a pergunta que a gente tem que fazer é o que está por trás daquele melasma. O que vem antes, né? Em que momento ele apareceu? Então, aí a gente muda muito, né? E se você está nesse ciclo, né, de clareia e volta, se faz essa pergunta também, né? O que pode estar por trás, né? O que pode estar por trás do meu melasma?
né? Não foi, de repente não foi só aquela gravidez, né? Foi a minha gravidez. Eu já tive casos de pessoas falarem: ai, esse verão eu fui pro sol do Nordeste. Eu tive uma cliente que falou que foi pro sol da Grécia e manchou a pele dela, né? E na verdade, não. Na verdade, tem coisas muito silenciosas. E aqui foi só um exemplo do que pode, do que o estresse pode fazer, né? De um dos motivos por que o melasma aparece. Mas também traz muito aprendizado, né? Traz muito aprendizado porque são muitas histórias, né? Essa é só uma das histórias. Tem muita história. Eu vou trazendo muita história bem bacana de superação, porque na estética, no atendimento, você aprende muita coisa bacana também, tá bom? Então, por hoje era só que eu queria contar, que eu queria compartilhar com vocês. E se esse vídeo te ajudou, ou se você acha que pode ajudar alguém também, compartilha com alguém, comenta de repente a sua história também para a gente conversar, porque a gente acaba ajudando outras mulheres, a gente começa a formar aqui uma corrente do bem, uma troca de ideias, né? Porque cada caso é um caso, né? Cada história é uma história, né? E como a gente pode se ajudar, tá bom? Porque tudo, gente, não é à toa que o meu canal se chama Questão de Pele, porque tudo é uma questão de pele. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!